Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Ibanez e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o planejamento da TPLO com o VPOP, ok? Então, vocês vão baixar o VPOP no site VPOP Pro, aí vocês vão fazer o cadastro de vocês, vão botar lá o seu cartão de crédito, e vão fazer ou um free trial de 14 dias, ou vão fazer a assinatura automaticamente após esse free trial, ok? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. O meu VPOP já está aberto, né? Vocês estão enxergando o meu VPOP aqui aberto. Deixa eu só... Aí. Na tela de vocês, se for a primeira exibição do VPOP, na tela de vocês, vocês vão encontrar o VPOP todo branco, só com esse quadradinho aqui verde, com o mais. O meu está cheio de casos, porque eu uso já há bastante tempo, então todos os meus casos planejados estão aqui no VPOP, ok? Então, a gente vai, primeira coisa, adicionar as imagens da radiografia. Essas imagens devem estar salvas ou no seu álbum de fotos, ou na tela do seu computador, ou em alguma pasta do seu computador, né? Então, eu vou clicar aqui em New Case, vou botar o nome do caso, que vai ser Demo Planejamento, ok? Aí eu vou sempre que eu termino de fazer uma ação, eu vou aqui, ó, e aperto em Done, que é feito. Então, apareceu o caso Demo Planejamento. Mas eu ainda preciso colocar as imagens do caso, tá vendo? Eu vou clicar aqui em Mais e eu vou selecionar da onde estão as imagens, né? As imagens do nosso caso, elas, no meu caso, elas estão na área de trabalho, estão ali na tela do computador, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as imagens do meu computador, que eu acho que é essa daqui, e vou colocar abrir. E ele vai colocar a imagem lá na minha tela do VPOP. Tá vendo? Apareceu a radiografia aqui. Tudo bem? Aí eu vou vir nesta janelinha aqui azul, no canto superior esquerdo, e vou esconder esse menu, para não ficar atrapalhando. Eu consigo clicar com o mouse em cima da imagem e arrastar a imagem para onde eu quiser, tá certo? Aqui nesse menu inferior à direita, eu consigo girar a imagem e eu consigo ampliar ou diminuir a imagem sem perder resolução da imagem, tá certo? Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer é calibrar a imagem. Todos os nossos menus, eles estão aqui, ó, no canto superior direito. Então, nessas 4 linhas horizontais aqui, eu vou clicar e abre um menu. O que eu quero fazer? Eu quero calibrar a imagem. Então, eu vou lá em Imagem, tá vendo? E seleciono Calibrar. Ele vai abrir uma mensagem, né, que eu tenho que colocar o tamanho do meu marcador. E aí ele vai me dar várias opções aqui neste menu de calibração. Primeira coisa, ó, ele vai me perguntar se eu estou falando da perna esquerda ou da perna direita. Estamos falando da esquerda. Ele está me perguntando se o marcador que eu estou usando nesta imagem é um marcador linear ou um marcador circular. É um marcador circular, tá vendo? É uma esfera. Então, eu vou lá e clico em circular. Então, agora, eu vou vir aqui embaixo, vou aumentar a imagem e todas as ferramentas do VPOP têm essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Se eu clicar nessa bolinha, ela aumenta de tamanho. Em qualquer lugar dentro da bolinha que eu clique com o mouse, eu consigo mexer na dimensão e na direção das ferramentas, tá certo? Então, eu vou fazer ela ficar menor, clico de novo para ela voltar ao tamanho original. Eu preciso encaixar este círculo verde no meu marcador. Então, se eu clicar com o mouse nas linhas e não nas bolinhas,
eu consigo arrastar a ferramenta toda, alinhei lá em cima, e agora eu vou ajustar para o tamanho do meu marcador. Beleza. Está ajustada no marcador. Eu sei que este marcador mede 2,5 cm. Se for a sua primeira vez usando o VPOP, você não vai ter esse monte de número aqui. Aí você vai ter que vir aqui e digitar quanto vale esse marcador. 2,5 centímetros. Ok? Então, eu sei que esta bolinha, eu não, o software sabe que esta bolinha agora vale 2,5 cm. E ele clica aqui em calibrar. Pronto. Então, agora, todas as medidas que a gente fizer nessa imagem serão medidas reais, porque eu calibrei essa imagem para o tamanho desse marcador. Tá certo? Então, beleza. Então, o próximo passo agora no planejamento da TPLO é a gente determinar o eixo mecânico da tíbia. Então, eu vou lá naquele menuzinho em cima e eu vou em Tools, Ferramentas, Measure. Esta linha, ela serve tanto para medir o tamanho do que eu quiser, quanto para eu transformar em ângulos. Não importa, no caso da TPLO, do eixo mecânico, eu não preciso saber o tamanho da tíbia. Então, no menu desta ferramenta linha, eu desativo a opção de me mostrar o valor do tamanho, para não ficar poluída a tela, tá certo? Então, eu consigo arrastar esse menu para onde ele for cômodo para mim, ó, clico com o mouse nele, arrasto para onde eu quiser, tá certo? Vou deixar ele aqui no cantinho. Eu vou pegar a minha imagem, vou aumentar a imagem, por quê? Eu preciso determinar o centro da articulação tibio-társica. A forma mais simples de fazer isso é, vocês perceberam que eu cliquei na bolinha da ferramenta medida? Então, a bolinha cresceu um pouco. Eu vou aumentar essa imagem até que a circunferência azul se encaixe na circunferência da articulação da tíbia. Pronto. Achei o centro da articulação tibio-társica. Tá certo? Clico de novo para ela diminuir. Agora, lá em cima, proximal, qual é o limite proximal do eixo mecânico da tíbia? É a eminência intercondilar. Então, se vocês observarem aqui na tela, a gente tem aqui, ó, uma eminência intercondilar, outra eminência condilar. Então, o centro delas é mais ou menos aqui onde está a seta do meu mouse. Então, vou clicar na bolinha azul e vou direcionar esse eixo para o centro da eminência condilar, intercondilar. De modo geral, a gente consegue, numa boa projeção, identificar o côndilo medial aqui. Está vendo onde está passando o mouse? Ó. E o eixo mecânico tende a cortar o côndilo medial mais ou menos no centro. Se você determinou o eixo mecânico e ele ficou assim, ó, pouquinho do côndilo medial para cá e um montão para cá, ou assim, pouquinho caudal e muito cranial, tem alguma coisa errada. O eixo mecânico ele tem que ficar mais ou menos no centro do côndilo medial, ok? Então, beleza, determinamos qual é o eixo mecânico da tíbia, desde o centro da eminência intercondilar até o centro da articulação tibio-társica, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai delimitar a linha que determina o plano correspondente ao platô tibial, que é determinado pelo plano que determina o côndilo medial da tíbia, né? O côndilo medial da tíbia é esse mais achatado aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Esse côndilo mais arredondado é o côndilo lateral da tíbia, tá certo? Então, a gente sabe que o côndilo medial da tíbia é esse aqui mais achatado, e a gente sabe que a cortical medial da tíbia ela é mais caudal do que a cortical lateral. Então, isso aqui que a gente está vendo, aqui onde está passando a seta, é a cortical lateral. Ela vem aqui, ó,
e delimita o côndilo lateral desta tíbia. A cortical medial, ela está vindo, blá, aqui, e depois ela se afasta, porque ela é mais caudal do que a lateral, e ela vai delimitar a porção caudal do côndilo medial. Então, a gente vai lá no menu de ferramentas, vou pegar outra linha. No VPOP, todas as vezes que uma linha se cruza com outra, tá vendo aqui, ó? Ele já me fala o ângulo entre essas duas linhas. Eu não preciso saber o tamanho do côndilo, então eu vou desativar a opção de mensurar a distância, tá certo? Vou clicar na bolinha e vou levar a linha até o limite cranial do côndilo medial desta tíbia, certo? Que é onde? É no topo do tubérculo de Gerd. Ok? E depois, do outro lado, eu vou delimitar a porção caudal do côndilo medial, que é a transição entre a cortical medial e o côndilo. Tudo bem? Este ângulo aqui está me medindo um ângulo de 60,9 graus. Mas não é esse ângulo que eu quero medir. Porque lembra que o ângulo de inclinação do platô é tudo aquilo que ultrapassa os 90 graus. Se o platô fosse reto, ele faria um ângulo de 90 graus com o eixo mecânico da tíbia. Então, o ângulo de inclinação do platô é tudo aquilo que ultrapassa 90 graus, tá certo? Então, se eu clicar nesse ângulo aqui, ele vai abrir um menu com 4 ângulos, né? Qual é o ângulo que eu quero medir? Eu quero medir este ângulo aqui da frente, ó, que é o ângulo de inclinação do platô. Então, eu quero medir este ângulo. Mas o ângulo de inclinação do platô é 119 graus? Não. O ângulo de inclinação do platô é tudo aquilo que ultrapassa os 90 graus. Pense comigo, eu tenho o eixo mecânico. Se o platô não tivesse nenhuma inclinação, ele seria 90. Então, a inclinação do platô é tudo aquilo que ultrapassa os 90 graus, é tudo aquilo que excede os 90. Porque se fosse 90, ele teria zero inclinação. Então, se aqui eu tenho 119,4 graus, eu tenho uma inclinação de 29,4 graus. 90, nenhuma inclinação. 10, 19, 100, 110, 119, 29,4 graus. Então, a inclinação desse platô é 29,4 graus. Para eu não esquecer isso, eu vou lá de novo no menu de ferramentas e vai ter uma ferramenta chamada Text, texto. Clico nela. E ele tem lá vários padrões de texto. Eu posso criar um texto customizado como eu quiser, mas se eu clicar aqui em Custom Text, eu vou ter várias opções de textos já preparados no VPOP. Então, eu vou escolher TPLO, CBLO. Ele vai abrir um menu. Esse paciente chama Demo Planejamento. Que perna que é? A perna esquerda, ok? E qual é o ângulo de inclinação que eu tenho desse platô? É o que excede os 90 graus. Então, 100, 110, 20, 119, 29,4 graus. Então, 119,4 graus. Ok? Beleza. Esse menu aqui vai me atrapalhar. Então, bota ele em algum lugar que não me atrapalhe. Certo? Então, a gente calculou, e toda vez que eu quero sair de uma ferramenta, eu clico na tela em qualquer lugar. Tudo bem? Então, a gente calculou que temos um ângulo de inclinação de 29,4 graus. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é eu determinar o quanto eu tenho que preservar de crista da tíbia para não correr o risco de quebrar essa crista depois da osteotomia. Então, o tamanho seguro de crista da tíbia é 1/4 da distância entre a crista e a porção caudal do côndilo. Então, eu vou lá de novo no menu Ferramentas e escolho a função Measure, que agora eu quero medir. Vou pegar essa linha e vou colocar ela
na ponta da crista, onde está inserido o ligamento patelar, certo? E eu vou medir a distância da inserção do ligamento na crista até o limite caudal do côndilo. Tudo bem? Deu 35,6. Um quarto disso é o mínimo que eu posso deixar de crista da tíbia depois do corte. Eu não posso deixar nada menos do que um quarto dessa distância. Então, 35,6 dividido por 4 vai dar alguma coisa perto de 9. Então, vai dar 8,9, se não me falha a memória. Ok? Eu vou deixar aqui. Essa distância, para sair do menu, clica na tela. Essa distância, 8,9 milímetros, é o mínimo de crista que eu tenho que deixar. Ou seja, a minha lâmina ela só pode passar deste ponto para caudal. Tudo bem? Beleza. Então, agora o próximo passo é eu determinar qual é a lâmina que eu vou usar e que permite que eu corte essa tíbia, coloque um implante compatível com este cão. Esse é um cachorro grande, ó, é uma tíbia grandona. Como que eu sei que é grandona? Porque esse meu marcador é um marcador 2,5 centímetros, ó, e essa tíbia ela é muito maior que o meu marcador, né? Então, esse cachorro é um cachorro grande, tudo bem? Posso mexer nesse texto aqui, ó, para ele ficar mais ergonômico, mais bonitinho, tá certo? Então, beleza. Então, vamos de novo ampliar a imagem, ó. Quero aumentar, porque eu preciso enxergar lá a cabeça da tíbia, tá certo? E a gente vai, então, escolher uma serra, vou lá no menu Ferramentas, e escolho uma serra circular, que aqui nesse menu chama Crescentic Saw. Então, clico aqui e ele vai abrir uma serra. E abrir um menu de serra. Então, essa serra, essa linha vermelha representa o trajeto da lâmina. Nessa bolinha azul eu consigo inclinar para mais ou para menos a lâmina. E nessas bolinhas pequenas eu consigo aumentar o tamanho de corte da lâmina. Tudo bem? Então tá. O centro do corte sempre vai ficar no centro da articulação. E o centro da articulação coincide com o eixo mecânico da tíbia na altura da iminência intercondilar. Tudo bem? Então, essa é uma lâmina de 15 milímetros de diâmetro, ou seja, daqui, é de raio, daqui da borda da lâmina até o centro, a gente tem 15 milímetros, ou seja, é uma lâmina pequenininha, né? Dá para eu fazer um cortezinho desse tamaninho aqui, nessa tíbia? Até dá, né? Mas eu vou ficar no limite do corte, tá vendo? Porque o corte não deve invadir a região da articulação. Se vocês lembrarem, toda essa área aqui da inserção do ligamento, tuberosidade da tíbia e bursa articular, até este ponto aqui do tubérculo de Gerdt, tudo isso é extra-articular. Então, nosso corte ele tem que ficar extra-articular. Desse ponto do tubérculo de Gerdt para trás é articulação. A gente não deve fazer o corte entrar na articulação, ok? Então, eu vou pôr a lâmina no centro da articulação. E eu vou ajustar aqui o tamanho da lâmina, porque vocês já vão entender que eu tenho que cortar esse fragmento e simular esse corte. Mas eu estou vendo aqui que uma lâmina 15 é muito pequena para esse cachorro. Não dá para ser uma lâmina 15. Então, eu vou aqui e vou aumentar. Uma lâmina 18. Ó, o corte já saiu da área articular, já está na tuberosidade. Já me ajuda bastante, né? Dá para cortar com uma lâmina 18? Dá, sem dúvida nenhuma que dá. Dá para eu cortar com uma lâmina maior? Tá. Posso cortar com uma lâmina 20? Posso. Posso cortar com uma lâmina 21? Posso também. Posso cortar com uma lâmina 24? Não. Por que não? Perceba que a lâmina 24 invadiu
a minha margem de segurança da crista. Então, se eu cortar invadindo essa zona de segurança, o risco de fratura da crista da tíbia é muito grande, tá certo? Então, a minha lâmina máxima é 21. E alguns de vocês vão falar, pô, Fernando, mas o que vai me fazer cortar com uma lâmina 21, com uma lâmina 20, com uma lâmina 18? Você, tá certo? A tendência é que a gente tente usar a menor lâmina possível, né, para poupar o osso, deixar a maior crista possível. Então, usar a menor lâmina que te dê conforto de trabalhar com o implante que você planejou para esse cachorro. Esse cachorro é um cachorro grande, a gente vai usar um sistema 3,5. Então, depois a gente vai ver se cabe uma placa 3,5 nesse pedaço aqui. Eu sei, porque eu estou acostumado, que esse fragmento vai ficar bem pequenininho para uma placa 3,5. Então, a gente vai cortar com uma lâmina 20, para vocês entenderem, certo? Então, quando eu ponho uma lâmina 20, eu vou sair desse menu aqui, clicando na tela. Quando eu ponho uma lâmina 20, eu percebo que esta minha zona de segurança, esse meu D1, que eu vou precisar lá na cirurgia, ele vai ficar maior do que o mínimo necessário. Não tem problema. Depois que eu escolhi a lâmina que eu vou usar, eu vou ajustar esta distância, porque eu vou precisar dela na cirurgia, eu vou ajustar essa distância até a borda da lâmina. Então, o meu D1 passou a ser 12 milímetros. O mínimo que eu podia cortar é 8,9. Se for maior, não tem problema. Ok? Então, eu vou lá na minha colinha e vou anotar esse dado. Já tenho dois dados. Ó. Cliquei aqui no texto, abri o menu. Então, eu sei que o meu D1 vai ser 12 milímetros, certo? E eu escolhi uma lâmina de 20 milímetros de raio. Tudo bem? Beleza. Saio desse menu como? Clicando na tela. Ok? Ótimo. Quando eu determinei aonde vai ficar a lâmina, eu já consigo medir o D2. O D2 também vai ser importante lá na hora de fazer o planejamento. Na hora de fazer o planejamento, na hora de transportar o planejamento para o campo operatório. Então, eu preciso medir essa distância D2. Qual é a distância D2? Vamos lá. Menu, ferramentas, measure. Apareceu uma linha aqui. Vamos colocar essa linha. Uma extremidade lá na tuberosidade, beirando a lâmina. Clico na outra extremidade e venho até a inserção do cruzado. Ok? Ó, então, meu D2 ficou 12,4. Tudo bem? Vamos lá na nossa colinha. D2, 12,4 milímetros. Certo? Ok. Quando, e vocês só vão aprender desse jeito agora, quando o centro da lâmina está no centro da articulação, e a gente vai ensinar vocês a achar o centro da articulação, o nosso D3, a gente também vai precisar dele para fazer o corte, o nosso D3 é o raio da lâmina. Ok? Então, a gente vai lá no nosso menu, e eu vou inserir aqui uma outra linha, D3. Essa lâmina é 20 milímetros, então meu D3 também vai ser 20 milímetros. Tá certo? Saio dessa ferramenta. Agora, será que vai dar certo esse corte? Será que a gente consegue cortar e deixar este platô do jeito certo? Qual é o ângulo de platô alvo que a gente quer? Eu quero um ângulo alvo de 95 graus. Então, eu quero um platô com uma inclinação de 5 graus. Tá certo? Eu vou lá no menu, presta atenção no que eu vou fazer agora. Vou criar uma outra linha.
Não importa o tamanho dela, então eu vou desligar o valor da medida e eu vou transformar esta linha com uma inclinação de platô de 5 graus. Presta atenção aqui, ó. Vou clicar lá no ângulo. Qual é o ângulo do platô que eu quero medir? É esse aqui. Então, saio, escolhi qual ângulo que eu quero, saio do menu. Clico lá e eu vou ajustar essa linha para eu ter uma inclinação de 95 graus. De 5 a 10 graus, ou seja, de 95 a 100 é aceitável. A gente sempre vai mirar o 95, ok? Saio da ferramenta. Clico em cima da linha e eu vou levar o... E eu vou levar essa linha agora até a intersecção lá, onde o platô está cruzando com o eixo mecânico. O que isso vai me trazer? Isso vai me trazer um double check. Isso vai me trazer uma dupla checagem da minha rotação. Eu sei que eu tinha um ângulo de platô de 29,4 graus. Se eu quiser deixar com 5, de 29 para 5, eu tenho que rodar 24,4 graus. Né? Então, quando eu girar este fragmento aqui 24 graus, esta extremidade do côndilo deve estar bem próximo dessa linha e esta extremidade do côndilo deve estar bem próximo dessa linha. Essa é a minha linha de segurança, de 5 graus de inclinação. Tá certo? Então, agora a gente vai clicar de novo lá na serra, abrir o menu da serra. E eu vou clicar aqui, ó, em Start Cutting. Start Cutting. Ele abriu essa bolinha azul. Com essa bolinha azul, eu vou desenhar qual é a parte da tíbia que vai ficar solta depois que eu fizer a osteotomia. Ou seja, depois que eu cortar aonde está esse traço vermelho mais escuro, esse fragmento proximal vai ficar solto. Concordam comigo? Então, cortei. Quando eu cortei, o que eu vou fazer? Eu vou girar esse fragmento para que este platô de 29,4 graus chegue a 5 graus de inclinação. Então, eu vou rodar aqui, ó, clico nessa bolinha azul e eu vou girando este platô. Aqui no menu está me dizendo quantos graus eu estou rodando. Eu rodei 3,4, mas eu tenho que rodar uns 24 graus. Olha lá, está vendo que a ponta do platô tocou na minha linha dos 5 graus e a ponta caudal tocou na linha dos 5 graus? E olha só quanto eu rodei, 24,2 graus. 0,4 graus não vai mudar nada na vida de ninguém, tá certo? Se quiser rodar os 24,4, não dá. Não tem problema. Então, eu sei que o meu platô ficou com uma inclinação agora de 5 graus, tá certo? E aqui nesse menu, também está me dizendo aqui, ó, uma medida que é cord length, comprimento da corda. A corda de uma circunferência é o perímetro que eu andei deste ponto até este ponto. Então, lá na minha cirurgia, esse dado é importante, porque eu vou ter que rodar esse fragmento 8,4 milímetros. Ok? Então, eu vou sair dessa ferramenta serra, vou lá na minha colinha, e aqui tem rotation, e eu vou colocar 8,4 milímetros. Tá certo? Saio do menu texto. Agora está feita a minha TPLO.
que eu preciso saber? Preciso saber se existe um implante que vai caber nessa TPLO. Estou encolhendo aqui para vocês enxergarem. Tá vendo? Minha mãozinha está aqui no menos zoom. Eu preciso ver se tem um implante que vai encaixar, prender esse fragmento nesta tíbia. Então, eu vou de novo lá no menu, ó, Implants. Os implantes da Torrid são similares aos implantes da Kion. Tudo bem? O mesmo modelo de placa, a mesma conformação. Então, eu vou escolher ou All Types ou TPLO. E aí apareceu a placa de TPLO. Quando eu clico nessa placa de TPLO, ela aparece lá na tela. Vocês vão usar no curso as placas tamanho 4 para os modelinhos pequenos e as placas tamanho 9 para os modelos grandes. Ok? Então, peguei a placa, eu vou levar essa placa até dentro da minha osteotomia. E coloquei a placa lá. Ela cabe no fragmento, ó, tá distal à borda do côndilo, tá aquém, posso ajustar ela mais para baixo um pouquinho, ó, tá aquém da linha da osteotomia, e eu tenho certeza que está batendo na cabeça de vocês agora. E esse parafuso caudal? Esse parafuso caudal, ó, ele está em cima da cortical medial da tíbia. Ele vai pegar osso, pode ficar tranquilo. E os furos da diáfise estão no centro do osso. Então, a gente vai usar uma placa tamanho 3,5. Cliquei lá na colinha. Placa 3,5. De quem? Da Torrid. Tudo bem? Vou pegar essa colinha e vou levá-la mais perto da imagem para ficar algo mais suave aos olhos. Então, vou diminuir essa imagem. Aqui está todo o meu planejamento. Deixa eu pôr isso aqui mais aqui pertinho, que vocês já vão entender por quê. Aí. Clico em qualquer lugar da tela, certo? E, a partir daqui, eu consigo vir nesta setinha, ó, e exportar esta imagem. Eu posso salvar essa imagem, mandar para os meus auxiliares, por exemplo, no dia da cirurgia, ou eu posso copiar essa colinha, saio desse menu aqui, clicando na tela, ou eu posso copiar essa colinha e levar para o meu centro cirúrgico, que é o que geralmente eu faço. Eu anoto esses dados, D1, D2, D3, e a rotação, e levo isso para o centro cirúrgico, e lá a gente transfere essas medidas para o campo operatório, que é o que vocês vão fazer nas práticas. Beleza, gente? Combinado? Então, eu quero que vocês vão se familiarizando com essas ferramentas, tá bom? Porque na sexta-feira à tarde e no sábado de manhã, vocês vão planejar as TPLOs de vocês. Perfeito? Combinado? Então, tá joia? Muito obrigado.